Olá! Eu não sei o que aconteceu, enfim, mas eu tô aqui de novo, tentando me acalmar, né? Pra gente poder dar continuidade. Mas vamos lá. Eu acho que essas coisas fazem parte, é mais ou menos como a vida, né? Que a gente programa, fizemos o teste, mas por alguma razão, e não vai ser isso que vai nos interromper agora, né? Na verdade, eu vejo como mais um exercício de vamos fazer o melhor, mesmo diante das adversidades. Agora acho que deu certo. Então vamos lá. Hoje eu queria agradecer novamente o convite do Grupo Fraterno Gotinhas de Luz. Fiquei muito feliz com essa possibilidade, com esse momento. A Senhora do Bem também, que mostrou que vai estar compartilhando, isso é muito bacana. Eu acho legal a gente pensar um pouquinho por que psicologia e de repente psicologia espírita no tema de hoje, né, também. É porque quando a gente começa a aprofundar os estudos, a gente vai vendo quantas informações importantíssimas, científicas, para quem já trabalha na área, aparecem ali também, que vão nos auxiliando a cuidar das pessoas que chegam até nós, né? E hoje o momento é de partilha. Eu, carinhosamente, até pela instrução da espiritualidade, pensei em chamar esse momento o momento da alma. Por quê? Porque nesse processo todo, como é que eu cuido da minha alma, né? Como é que eu cuido da minha espiritualidade? Qual é o valor que eu consigo dar para essa parte do meu ser? E aí eu vou explicar por que a espiritualidade é tão importante. A educação espiritual, às vezes a gente tem a falsa sensação que é o trabalhar em prol do outro. Lógico que isto também é fundamental. Mas a nossa educação espiritual é muito mais profunda, porque ela envolve que você entre em contato com o seu divino. O que é entrar em contato com o seu divino? É conseguir colocar em prática todos os ensinamentos de amor que Jesus deixou para nós. E por que eu não consigo fazer isso, né? Antes de ser interrompido ou da gente ter esse probleminha no vídeo, eu estava falando justamente sobre isso. A nossa natureza humana, como ela nos coloca em situações difíceis. Por quê? Porque nós temos um conteúdo muito importante que se chama emoção. A psique, a nossa personalidade. Nós somos formados por esse contexto. E para eu poder exercer a minha espiritualidade, eu preciso estar em paz comigo. Senão eu não vibro. Senão todo o meu potencial de amor, ele fica estacionado. Porque as emoções, elas nos colocam em situações difíceis muitas vezes. Por exemplo, se a gente pegar agora todo o panorama, né? O que vai acontecer é que você vai aumentar uma tendência que você já tem. E é legal, então, parar para observar como é interessante você perceber como você se posiciona diante da vida. Qual é a sua primeira reação? Como é que você se comporta nas situações das adversidades? E é tão bonito quando a gente consegue usar a espiritualidade como uma ferramenta de cura. Sim, ferramenta de cura, por quê? Para eu poder acionar a paz que vem do amor, ou que vem de tudo que é luz, eu preciso estar em paz. E vocês vão ver eu falar muito sobre isso. Porque se eu não atinjo esse meu estado, que na psicologia a gente chama de homeostase, que é quando o meu organismo está em equilíbrio, eu fico toda bagunçadinha lá dentro. O estresse, por exemplo,
Eu libero cortisol, eu libero adrenalina, a minha respiração fica ofegante, enfim, eu fico num estado de alerta, onde o meu corpo está dizendo que é para eu lutar ou para eu fugir, e aí eu começo a ficar angustiada com aquilo, e aí entra uma questão importantíssima que se chama pensamentos. Na psicologia, para quem trabalha com a cognitiva comportamental, a gente usa muito, a gente trabalha com os pensamentos, a gente ensina as pessoas a acionarem o pensamento. E se a gente pegar as leituras espíritas, elas falam o tempo todo da importância do automonitoramento, de ter consciência de si mesmo, que é o exercício de entrar em contato, que é o exercício de se perceber, que é o exercício de se conhecer. Você imagina que lindo a hora que a gente conseguir integrar tudo isso, na hora de tratar, na hora de cuidar, e sim falarmos de amor. Porque o amor é a forma mais sublime do sentimento. O amor é o que nos dá capacidade de relevar, de perdoar. E vamos lembrar que aqui isso também é um tema lindo, né? Quando se fala do perdão, que as pessoas às vezes têm a impressão que é ficar exposto ao tóxico. Não é isso, mas é lá dentro, é conseguir seguir, né? Seguir em paz. E compreender que cada um de nós estamos em situações diferentes do nosso momento evolutivo também. Então esse é o perdão mais bonito que a gente pode se dar também. Por quê? Porque no momento que eu escuto que eu tenho que vibrar pelo planeta, que eu tenho que transmutar, que eu tenho que irradiar, putz, mas eu tô com medo, tô apavorada, né? Eu tô sozinha, eu tô isolada. E aí, num primeiro momento, que a gente chama de zona de medo, as pessoas se desestruturam e isto é normal. Mas eu preciso entender que isto é normal. Para que eu consiga passar para um segundo estágio, que já é o da elaboração, onde eu começo a me organizar melhor. No primeiro momento, por que as pessoas saíram para comprar tudo que tinha, abasteceram, teve até a história do papel higiênico, enfim, né? Ninguém estava sabendo direito o que estava acontecendo, mas isto era por quê? Porque estava com medo, como ainda estamos com medo. Só que é muito importante que a partir de agora você comece a parar e respirar. Porque eu preciso usar a minha capacidade consciente, dirigida, para minha recuperação. Ainda mais sabendo que eu tenho um cenário de enfrentamento extremamente difícil, né? E que a gente não tem controle, entende? Ai, graças a Deus, agora conseguimos, né? Tô vendo até as mensagens, gente. Tô feliz pra caramba. Eu nunca tinha feito isso. Deixa eu voltar aqui agora. Então, tipo assim, nós vamos precisar desta organização interna. E é interessante que eu tenho escolhas a fazer, assim como você também tem escolhas. E nesse processo de escolhas, eu vou poder identificar como eu estou. Eu vou poder identificar como eu fico diante das situações que me são adversas. Eu me amo, eu me defendo, eu fico irritada, eu fico triste, eu já deprimo, eu fico ansiosa. Olha a ansiedade aí vindo com tanta força. A gente que trabalha na saúde está vendo os pacientes piorando muito, as situações ficando graves, porque nós hoje trabalhamos com contingências do externo que são reais. O medo, as perdas, a preocupação financeira, isso são dados reais. A gente vai ter que, de alguma forma, elaborar isso, trabalhar com essa realidade. E aí eu vou dizer para você o seguinte, num terceiro estágio, que é quando eu já consigo assimilar o que está acontecendo, quando eu consigo me concentrar no que está acontecendo e me observar, aí eu posso entrar num processo de mudança positiva. Aí eu tenho que perceber como eu estou. Se eu chegar agora para você e pedir para você fazer o exercício da respiração, para um pouquinho o que você está fazendo, olha para mim, escuta a minha voz. Ó, observa o que você sentiu, observa como é que você fica, porque eu preciso que você pare.
Eu preciso que você compreenda que na hora que você não consegue colocar nada em prática do que está acontecendo, nem mesmo a oração, é porque você está num estado emocional. E nesse estado emocional instável, e se for movido pelo estresse, pelo medo, pela ansiedade, essa parte do nosso cérebro congela, ela não funciona. Isso é físico. Não é você que não é bom o suficiente, não é você que é errado. Isto mostra como você se posiciona diante do mundo. Hoje a gente já consegue falar sobre a tríade cognitiva, né? A gente fala sobre a ansiedade, que é viver no futuro, a depressão, que é viver no passado. Enfim, é como eu me vejo no mundo, como eu acredito que as pessoas me veem no mundo. E olha que momento lindo, porque é muito estranho. A gente tinha todas essas informações, mas o mundo estava cada vez adoecendo mais de depressão. As pessoas cada vez mais com síndrome de Burnout, que é uma síndrome compulsiva ao trabalho. As crianças carentes de pai e de mãe, no sentido de estar. E o sutil está vindo com tanta força. E o que eu estou chamando de sutil aqui? O que tem valor. Agora um abraço talvez ganhe um outro sabor, o beijo ganha um outro sabor. Poder estar junto ganha um outro sabor. Cuidar do meu corpo ganha um outro sabor. Porque agora temos um tempo. E nesse tempo que nós temos, como eu estou cuidando deste tempo, mostra muito, 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 muito como eu já fazia com a minha vida. Agora, se está mais difícil, é porque esse vazio, esse lugar difícil já estava difícil antes. E aí vem o universo. E vamos lembrar que a espiritualidade está falando da nova era faz tempo, está pedindo para a gente se preparar. Nunca se falou tanto em espiritualidade, nunca se estudou tanto espiritualidade no campo da ciência. Como se tem feito nas últimas décadas, agora as pessoas falam sobre a pineal, a glândula que nós temos aqui no nosso cérebro. A gente consegue hoje falar sobre o funcionamento dela, que é possível verificar quando estamos em prece. E que na maioria das vezes é somente em prece. Então eu penso que nós estamos num momento que nós vamos avançar muito, muito mesmo, graças a Deus. Mas e aí, estamos prontos? Porque a nova era nada mais é do que a era do amor. Mas eu sei me amar? Como é que eu cuido das minhas falhas? Como é que eu cuido das minhas dificuldades? Quais são as prioridades que eu dou para mim? Isso vai desde uma alimentação, que eu sempre falo a casa da gente, que é o corpo, né? O corpinho da alma, a casinha da alma é o nosso corpo. Então, assim, tem alguns exercícios, algumas ações simples que a gente pode começar a fazer. E agora, forçosamente ou não, que lembra, vai depender do olhar que você vai dar, vai depender da interpretação que você vai fazer das situações. Porque a forma como eu interpreto é que me adoece. Eu posso olhar para tudo isso, catastrofizar o tempo inteiro, não tenha dúvida, você vai abaixar o padrão. Em algum momento você vai adoecer porque o teu corpo vai precisar falar. Tô cansado disso. Por favor, faça alguma coisa, né? E você pode fazer. Mas para você fazer, você vai ter que parar. Respirar. Se perceber. Porque se eu não consigo entrar numa vibração de amor, se eu não consigo fazer todos os meus exercícios, até porque isso exige muita disciplina, é porque eu ainda não faço comigo. Agora, por que eu não faço? E é interessante porque aí vem as características do ego, né? E que nada mais é também como eu me comporto muitas vezes. Se eu tenho uma situação onde eu posso escolher estar em paz, manter aquele ambiente em paz, mas eu preciso ter razão, eu preciso falar, eu preciso me colocar, eu preciso me posicionar, você está indo para o ego. Se você for para o ego, provavelmente, em termos de elevação,
Você não vai conseguir manter aquele padrão seu. Porque nós não temos controle sobre o outro. Nós nunca tivemos controle sobre o outro. Mas nas minhas expectativas de ego, eu espero o outro. Ou para me salvar, ou para me cuidar, ou para me abastecer, ou para me nutrir, ou para... Enfim, e eu não percebo às vezes. Eu estou falando eu porque todos nós temos esta característica. A diferença é quem desperta para isto e começa o seu trabalho, a sua transformação, o seu despertar para ir modificando isso. E as pessoas que elas param, fica paradinha, fica ali esperando. E aí entra a tal da vitimização. Vamos falar uma coisa importante aqui. Existem pessoas que realmente são vítimas da maldade de alguém, ok. Mas a forma como essa pessoa vai processar o que aconteceu com ela pode não entrar na vitimização. Ela tem consciência que ela foi vítima e é a parte mais bonita do auto-amor, porque ela entende que foi o outro que fez a escolha do mal. E que ela pode sair disso, começando a cuidar dela, se afastando daquilo que é tóxico. Hoje eu vi alguma coisa que falava assim, desliga a televisão, pelo amor de Deus, foi o nosso ministro Bandetta daqui do Brasil, desliga a televisão, dá um tempo. E olha que interessante, sem entrar em assuntos de política, porque o momento não é esse, até em termos de vibração. O momento é a importância do serenar. Por que eu tenho que respirar? Porque a respiração é um exercício que nos dá a possibilidade de acalmar uma crise e um ataque de pânico. Quem trabalha em saúde, trabalha com grupos, e eu tenho uma longa história, aí são 20 anos dentro de hospital psiquiátrico. Quantas vezes a gente conseguia reduzir uma crise de ansiedade com um paciente que estava indo para um ataque de pânico e com a respiração e com uma coisa linda que todos nós temos, que é uma presença terapêutica. O que é isso? É quando eu transbordo amor. Vocês já viram aquelas cenas onde alguém te liga e você acalma só de conversar? Vocês já viram aquelas pessoas que chegam ou que de repente te procuram ou que mandam uma mensagem ou a presença, só de estar juntinho ali você já está em paz? Todos nós podemos ser isso na vida de alguém e de nós mesmos. Então, quando eu falo da respiração, vamos voltar para a respiração, é porque é um exercício que pode ser conduzido, que pode ser melhorado, que pode ser aprendido. Porque tudo que a gente está falando aqui vai exigir de nós aprendizagem. E se por um acaso está uma bagunça aí dentro, você parar e perceber que está muito ruim, eu quero que você entenda que você está conectando com a tua real emoção. E por que as emoções são tão importantes? Porque elas são sinalizadores. Só que depois de sinalizada, o recado que a emoção dá, eu preciso começar a compreender o significado desta emoção. Por que eu fiquei tão ruim? Por que isso mexe tanto comigo? Por que eu trago isto na minha alma? E o mais importante, por que eu não saio? Quando você não sai de um círculo de dor e isto se mantém, é porque os teus pensamentos estão extremamente vinculados ainda às emoções que estão sentindo, que você está sentindo. E espiritualmente, a gente também explica isso pelos processos de outras reencarnações, de personalidades que nós vamos trazendo ao longo das encarnações, que são cheias de vícios, e lembranças que, graças a Deus, a gente esquece quando vem, mas as sensações a gente traz ainda. As marcas do nosso jeitão de ser também vai vir. A diferença é que a nossa proposta é a melhora, sempre é a melhora. E agora integrando aí a psicologia com a psicologia espírita, fica muito mais fácil de eu compreender que eu preciso lidar com a minha emoção no sentido de trazê-la como um sinalizador e uma parceira. Minhas emoções precisam ser vistas como parceira. Por que elas não são? Porque elas doem. As emoções negativas que na verdade não são negativas. Raiva tem uma função, a mágoa tem uma função, a tristeza tem uma função, que quando a gente consegue
identificar a razão dela estar ali, o que ela está querendo dizer, por que ela está persistindo, eu consigo entender que eu preciso fazer mudanças na minha vida. Aí entra a questão da não vitimização. Você tem escolhas. E o processo do auto-amor que a jornada do ser nos permite ao longo das evoluções é lindo no sentido de você se permitir o melhor. Não no sentido egocêntrico do ego, onde eu quero, eu gosto, eu não faço. Isto é uma outra questão, mas que a gente vai precisar lidar. Tem um livro lindo do Dr. Inácio Ferreira que fala Egos em Paz, que é quando eu aceito e aceito as minhas características egóicas e começo a trabalhar isso em mim. Porque eu aceito que eu preciso trabalhar isso em mim, porque eu aceito que eu tenho as minhas fragilidades. E o que acontece? Quando eu vou compreendendo esses aprendizados, eu me torno mais leve e aí eu consigo respirar melhor. Porque eu começo a não precisar temer as minhas emoções. E é tão interessante quando a pessoa começa a fazer esse despertar. É lindo esse processo. Lógico que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. O importante é que você se permita fazer esse processo. Esse é o ponto. Porque se eu vou tratar e como eu vou tratar, tem pessoas que conseguem fazer isso sozinha. Autodidatas, sabedoria de alma presente. Tem pessoas que já têm uma fixação, que na psicologia a gente chama de neurose, ela está presa ali, então ela vai precisar de uma ajuda especializada. E tem pessoas que sofrem de doenças mais graves, que são as obsessões simbióticas, né? Enfim, tudo isso são assuntos extensos que a gente precisa trabalhar um pouquinho e compreender com calma. Mas hoje em especial, eu queria que a gente pudesse, a partir de agora, ter um pouquinho de quietude para poder absorver também essas informações. Todo ser humano precisa passar pelos estágios de aceitação. Nós temos a necessidade de aceitar, porque sem aceitação eu não provoco mudança nenhuma. Aí é quando o meu ego está gritando, é quando eu imponho que as coisas ainda sejam do meu jeito, é quando as personalidades narcísicas se mostram como realmente são. E nas situações de dores é quando isso vai ficando mais claro, porque as pessoas vão trazendo o que elas têm em maior quantidade. Por outro lado, nós temos toda uma possibilidade de mudança. E é sobre essa mudança que eu queria estar aqui hoje falando. Quando eu trouxe o convite, né, que eu falei aqui um monte de coisa, mas o vídeo estava fora do ar, eu estou conseguindo conectar agora e falar de novo. Que eu preciso que você se observe. Eu não posso falar em mudança, em caminhos para você seguir, que são de alma, que são de amor, se você não estiver observando com verdade como você está, em primeiro lugar, e quem você já é. É muito bonito quando a gente tem a humildade de olhar para dentro de nós e começarmos a sentir. E não assustar com o que está sentindo e nem com o que está sendo visto. Porque você tem a possibilidade do crescimento, da mudança e tem a misericórdia divina o tempo todo com você. E isto é para os encarnados e para os desencarnados. Que no momento em que se rende a Jesus, você já tem o auxílio. Quando eu faço uma prece e quero alguma coisa, eu me afasto do sentido de orar. Porque a gente precisa crer que o nosso Deus, com certeza, está nos encaminhando para o melhor. A gente falava de um colapso mundial em termos de natureza. Olha quantos milagres já aconteceram nesses 15, 20 dias. Drástica forma como tem acontecido, mas quantas pessoas estão se vendo obrigadas a voltar para dentro de si? Por que algumas pessoas entraram em desespero? Porque estão em casa. Casa é o seu lar. Mas não é essa casa física. É essa.
Olha para sua casinha aí dentro. Volta a confiar no melhor. E por mais errado que tenha sido, se a gente pegar as histórias de todos os apóstolos ou das grandes figuras crísticas que foram representantes aqui na Terra, algumas já vieram muito mais elaboradas, mas quantos... Aqui eu vou citar Paulo de Tarso, que foi no meio do caminho. E ele era um cobrador. Mas ele parou. E em meio à dor ele parou. E a dor, se compreendida como um sinalizador, ela nos coloca numa condição de elevação. Ninguém está dizendo aqui para sermos eternos sofredores, não é isso. Mas é a única hora que na condição humana, e mesmo espiritual, eu paro, é na dor. E aí eu preciso ter coragem. Coragem para olhar onde eu participei de todo o caos da minha vida, onde eu falhei. E aí vem a parte bonita desse processo, que eu falo que é profunda. Amorosidade. Porque quem eu fui ontem não vai fazer a minha história a partir de agora. Eu podia falar aqui sobre técnicas de como cuidar da ansiedade, a gente pode até tirar um tempinho para isso, mas assim, ansiedade é porque eu corri para o futuro, e se eu preciso estar sempre no futuro, eu não vou parar para olhar como me organizar aqui dentro. E é importantíssimo esse movimento de autoconhecimento, porque ele, com a base do autoamor, você vai se dar o perdão necessário. Porque entenda, Jesus já está ali o tempo todo, cuidando de cada um de nós. Tem uma passagem que eu não vou lembrar agora, me perdoem, em que Jesus chora após curar várias pessoas, e Pedro vai conversar com ele achando que ele está feliz, né, com as curas que aconteceram no monte. E aí ele olhou e falou: eu choro porque foi a fé deles que curaram eles. Eu fui só um instrumento, e se eles não mudarem, eles vão voltar a adoecer. Isso é tão vivo hoje, porque como eu faço para me manter então nesse padrão, já que eu tenho que lidar com o meu ego, eu tenho que lidar com as minhas vivências passadas, embora eu não lembre, mas eu trago as minhas características, eu tenho que lidar com a questão das obsessões, que isso aí é um assunto para um outro dia, que eu também preciso aprender a amar, para amar também esse obsessor, e é através de mim que ele vai receber a cura. Olha que processo lindo que tem por detrás das obsessões, por isso a amorosidade é tão importante na hora de uma doutrina e numa conversa, né, de um encaminhamento de um irmão. Então, assim, é tudo muito grande para a gente também conseguir rápido falar num tempo tão curto. Mas nunca ficou tão forte o olhai, vigiai e orai. Olhar para quem? Para nós. Pare e olha para você. E aí usa a respiração como mecanismo de calmaria, de nivelamento de homeostase. Eu consigo fazer isso através da respiração. Quem não sabe fazer, a gente pode até estudar uma forma de um dia ir para a prática, né? A prática que eu quero hoje é que você pare e que você consiga se enxergar com todo o seu amor. Porque este amor vai te elevar a Jesus. E por instinto, intuição, você vai saber o caminho. A alma sabe o caminho. Mas se eu ficar presa ao ego, eu não vou. Eu vou querer estar certa, minha vaidade vai falar mais alto, outros fatores vão entrar, e aí vem toda uma gama, né, das influências que a gente fica submetida. E por outro lado, nós estamos todos aprendendo, então cada um está num momento. Se eu me concentrar aí no meu processo, eu fico mais em paz e faço o que de fato eu tenho que fazer, que é me amar. E é interessante porque depois de tudo isso eu entro num processo de aprendizado. E aí eu começo, enfim, as minhas ações para a minha mudança. E nessa hora a gente consegue fazer a integração da psicologia e da psicologia espírita, onde Joana de Ângeles fala tão lindamente: ilumina a tua sombra. Não acaba com ela, mas ilumina ela.
Como é que eu vou me iluminar, então? Aceitar. Porque enquanto eu estou preocupado, muitas vezes, em defender um ponto de vista, ou me inquieto com a presença de alguma pessoa, e paro de olhar e vigiar como eu me comporto, ou a energia que eu começo a trazer para aquele grupo ou na minha vida, porque aí a gente vai entrar num campo também muito extenso, que são das energias e das pessoas que ficam linkadas pelo mesmo padrão vibratório. A dor, ela tá aí, sempre esteve. E com esse momento atual, ele vai agravar. Ela vai agravar. Então eu preciso me preparar. Quando a gente faz um convite, quando a gente pede, se entrega a Jesus, não é num sentido fanático mesmo, é num sentido de aprenda com esse mestre, porque ele sabe tudo sobre luz. Só que para isso eu preciso entender que eu também sou luz. Pode estar apagadinha, mas eu sou luz, você é luz, somos luz. E as nossas dificuldades, elas são exercícios constantes. A gente vê histórias de pessoas que passam por situações, eu mesma já tive atendimento que por algum momento eu saía do ar e eu pensava assim, meu Deus, como é que essa pessoa faz para sobreviver a tudo isso? Né? E todas elas têm um ponto em comum. Gratidão. Compaixão. São pessoas, às vezes, que sofreram horrores na mão de outras pessoas, mas mesmo assim elas agradecem. Então, quantos irmãozinhos nossos já estão nesse exercício, já estão conseguindo, e muitas vezes não está vinculada a nada, a não ser a fé que ela tem, que ela carrega, que ela traz, que aí entra a sabedoria de alma. E eu vou chamar aqui de humildade. Os mansos de coração, porque é dele o reino dos céus. Mas por que eu não sou mansa, então? Vocês já me falaram que tudo isso, né? Como é que eu faço pra esperança brotar? Eu tô com tanto medo. Para e respira. Porque primeiro você vai precisar centralizar o teu corpo. Essa casinha aqui que a gente tem. Se ela tiver em inquietude, eu não vou acionar divino nenhum. Se eu não estou conseguindo fazer isso sozinha, eu tenho que ter a humildade de pedir socorro. E o socorro, às vezes, pode ser uma pessoa que a gente ame, e que consegue nos acolher naquele momento, pode ser um estranho que às vezes tem alguma coisa bonita para te falar, uma leitura. E não, às vezes eu tô adoecida mesmo, na alma, no espírito, no emocional, então eu preciso aceitar que eu tô precisando de ajuda e pedir essa ajuda e ter a postura de quem quer ser ajudado. Isso a gente vê muito no consultório, né? As pessoas às vezes vão lá para brigar, para dizer, para defender, e tá tudo bem, porque é o momento de cada um. Se alguma coisa não tá legal na sua vida, você tem a escolha de modificar isso. Só que isso muitas vezes implica em perdas grandes, isso implica em mudanças grandes, em renúncias, em recomeços, em esforço físico. É como emagrecer. Se eu não me organizar para isso, se eu não mudar a minha rotina para isso, eu não vou conseguir. Mas eu quero. Depois eu me frustro, depois eu me cobro. Estou dando um exemplo que é uma coisa que as pessoas antes falavam muito e falam ainda da importância da saúde, mas ninguém cuida muito disso na prática. A não ser quando o corpo dá um grito, diabetes, pressão alta, enfim, e assim as coisas vão, né, nos levando para o caos, mas porque você se afastou de você e do que realmente é importante, que dá sentido à vida. Quando eu falo sentido à vida aqui, é a sabedoria, a inteligência emocional, porque a inteligência emocional, ela nos permite sair do emocional, usar através do emocional, da percepção do emocional, mas acionar o meu racional, a minha consciência. O sistema parasimpático, ele anula qualquer condição de resposta mais consciente. Porque o corpo está ali sob o efeito e o cérebro começa a interpretar como realidade aquelas cenas
que são só pensamentos. E aí, se a gente parar para pensar na parte energética e espiritual, as energias e o teu campo vibratório caindo, você está aberta a um campo de devastação e de dor. Então, sim, precisamos integrar os nossos cuidados, precisamos respeitar as nossas necessidades humanas. E aqui eu estou falando do emocional, do espírito e do corpo. É muito importante quando a gente começa a ter esse despertar e começa a trilhar o ser numa forma mais divina. É muito legal quando você aciona a fé, porque todos os sentimentos nobres aqui, caridade, compaixão, gratidão, a oração, a prece, que tem um efeito na nossa vida, quanto mais você eleva, mais você desapega das questões do ego. E eu não estou dizendo o ego aqui como vilão não, tá? O ego é uma característica da nossa constituição. Então, quando a gente fala em egos em paz, é quando eu aprendo a reconhecer isto e aprendo a trabalhar comigo mesmo. E aí, de novo, entra a aceitação. Para eu chegar num determinado lugar, eu preciso aceitar as mudanças que eu tenho que fazer, os vícios que eu tenho de não cuidado comigo mesmo, os vícios que eu carrego no sentido de estar afastada do que realmente é importante na vida, enfim. E ao mesmo tempo, eu posso, devo e consigo fazer isso gradativamente. As primeiras vezes você não vai conseguir, é como falar em meditação. Meditação é ótimo, é maravilhoso, mas é um exercício que vai crescendo devagar, que você vai vendo no dia a dia a melhora que está tendo, como as coisas vão mudando. E mais legal, através da respiração, você consegue manter um padrão mais equilibrado. E com isso eu consigo acionar a minha emoção sem precisar descontrolar porque eu estou sentindo ansiedade, porque eu estou sentindo medo ou porque as coisas estão muito difíceis para mim. Como a gente está caminhando já quase aí para o finalzinho, nós temos 15 minutos e eu não quero ficar repetitiva. Eu queria convidar vocês agora para um lugar muito importante. Eu queria convidar vocês para um lugar de paz. Esse lugar tá aí. Sempre esteve aí. Mas que por algumas razões você se afastou. Por algumas razões você não conseguiu se manter no alto amor. Então eu queria fazer um convite um pouco diferente para que você possa sentir primeiro como você está agora, de verdade, mas sem pânico. Procura sentir você. Como é que foi chegar até essa palestra, esse momento, que eu nem estou chamando muito de palestra, mas como é que foi estar aí, sentar, parar e ouvir sobre você tem escolhas, você pode sim mudar e restaurar sua vida. Nós temos a possibilidade de equilibrar o nosso organismo, mesmo meio ao caos. As emoções são sinalizadores importantes e através deles a gente chega na nossa intimidade do ser. E através dele também eu posso modificar e perceber melhor os meus pensamentos. Sim, eu consigo modificar pensamentos. Preciso fazer exercícios para isso. Preciso estar em constante vigília.
Mas no momento em que eu começo a ter na minha rotina a possibilidade de estar conectada com o meu pensamento e como eu funciono, como eu interpreto e usando as emoções para dar o tom que eu carrego na minha vida, fica mais fácil começar o meu exercício num sentido de elevação e evolução espiritual, que eu carinhosamente chamo de jornada do ser. A estação da alma, ela tem necessidades muito sutis. E quando a gente fala de alma, eu preciso vincular ao amor. Olhai, vigiai e orai é uma expressão muito forte, porque ela nos mostra que realmente somos nós que nos afastamos da luz. Vamos pensar nas pessoas que em meio ao caos conseguem ainda manter o equilíbrio, já conseguem ter soluções para os problemas, que conseguem cuidar do outro, que são as verdadeiras caridades e compaixões, né? A fé, que parece inabalável, tantas histórias que a gente escuta de pessoas que passaram por momentos que você pode pensar, eu não daria conta. Mas eu preciso te dizer que em algum lugar aí dentro existe sim a possibilidade de dar conta. Mas eu preciso que você compreenda que estamos em constante exercício de superação. E se você conseguir perceber as situações onde o teu ego está te puxando para uma característica mais egocêntrica, e compreender que neste momento você se afasta daquilo que vai te levar para um lugar de paz, você já está num caminho muito bacana. Então, a emoção como parceira, num sentido de dizer como eu sinto, mas acredita que esse sentimento também está vindo de um pensamento que você está interpretando as cenas. E aí começam as produções dos pensamentos automáticos, que às vezes a gente nem percebe, nós pensamos o tempo todo. Mas eles podem estar guardadinhos no inconsciente, mas nós estamos pensando. E quando você começa um exercício de crescimento emocional, espiritual, você começa a perceber a importância do autoconhecimento e perceber o que você carrega nessas caixinhas aqui dentro. E lembrando que quando você abaixa a tua vibração, você entra num lugar de dor. Porque você também fica sujeito às influências de vibração do planeta Terra. Isso é uma forma de libertação. E se a gente pegar o Evangelho, a Bíblia, enfim, tá tudo ali. Ali o quê? Tudo o quê? Caminhos, escolhas, comportamentos saudáveis. E se você por alguma razão ainda não conseguiu fazer isso, ou se você está num momento de muita dor, de muita ansiedade, para um pouquinho. Se dê esse presente. Eu não estou pedindo para você já vibrar pelo planeta, porque talvez agora você precise cuidar de você. Quem está ferido não consegue doar o seu melhor. E talvez você perceba apenas que você está ferido e precisando de cuidados. Tudo bem. Aceita o cuidado. Faça alguma coisa por você. No teu exercício de autoamor, porque isso nos coloca numa cena mais privilegiada de autocontrole, de libertação, autocontrole, não do externo. O mundo que está acontecendo eu não tenho como mudar, mas eu tenho como mudar a minha maneira de reagir ao mundo. Isso eu posso fazer por mim, eu devo fazer por mim. Se a tua postura é de reclamar, se a tua postura é só de criticar, se a tua postura é só de guerrear, olha para isso, olha para isso, olha para isso. Porque quanto que você gasta de energia, quanto que você machucou teu corpo com essas emoções. Ok, fez. Respira, dá um tempo para você. Senão daqui 2 meses você tá doente. Escolha as suas batalhas. Agora é um momento de preservação. Precisamos mais do que nunca estarmos unidos e aprender
a importância da língua universal, que é o amor. Nossa, sim. Porque é através dele que eu vou me recolher em humildade. E vou fazer o que é necessário e não o que eu quero. Eu vou aceitar que eu preciso fazer o que eu tenho que fazer em prol de todos, mas que vem de mim, que vem da minha pessoa. Onde eu posso colaborar com a saúde, onde eu posso colaborar para o melhor, mas para isso eu já tenho que ter essa consciência comigo, com a minha vida. E se eu conseguir entender que Jesus está ali, está nessas horas, a hora que você for ajoelhar e for fazer tua prece, você vai sentir muita paz. Você vai finalmente entender que Ele nunca abandonou a gente. Que o tempo todo Ele esteve conosco. Ele está conosco. E aí eu consigo sentir, resgatar a fé na vida, em mim. Mas para isso, quietude. Não estou conseguindo quietar. Precisa de ajuda? Busca ajuda. Mas se permita a quietude. Se permita elevar-se. Se permita receber aquilo que você doa. Porque isto é universal. O amor é universal. Quantas ações lindas a gente já está vendo acontecer. E quanto tempo o ser humano achava que nunca seria possível. Imagina uma empresa parar de fabricar alguma coisa de carro para fabricar respirador. Oi? E quantas coisas mais vão surgir ainda? Porque nós temos uma centelha divina dentro de nós. E basta quietar. Eu dei a dica da respiração. Se alguém tiver com dificuldade, não sabe como fazer, hoje as informações estão muito intensas. Tem muita gente abrindo tudo para poder liberar conteúdos que muitas vezes seriam pagos. Então, temos a possibilidade de acionar desde que eu queira de fato estar bem. Eu não posso mudar o outro, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso cuidar do meu mundo. E aí isso está envolvido os cuidados físicos, emocionais e espirituais. É a fé racional que o Divaldo Franco fala. Eu estou neste propósito de vida, eu estou me dedicando a este lugar. Eu estou de uma forma consciente, trabalhando o meu melhor, e eu vou recorrer ao mestre dos mestres, que é Jesus. Porque a língua do amor já estava com ele. E isto é universal. E aí eu não estou falando de religião, não. Qualquer uma. Eu estou falando de aprender com o mestre. E se beneficiar, como nunca, desses aprendizados que são pura luz. Eu queria convidar você agora para fazer uma prece comigo, para a gente encerrar esse momento de hoje, aquietando a alma, para que você possa deitar hoje na sua cama com o propósito de deixar para fora e entrar em contato com o que de fato é importante hoje. Porque com todas as dificuldades que ainda teremos, não sabemos quanto tempo, mas teremos, e ao mesmo tempo eu posso me permitir passar por tudo isso da melhor forma possível. Não significa que eu estou feliz. Difícil alguém estar feliz numa situação como essa. Mas eu posso estar em paz com a minha consciência e posso estar conectada com a proteção divina. O vírus vibra baixo. Eu quero vibrar acima. E eu sei que você também pode. E eu sei que o escudo da fé, lógico que nós temos que ser responsáveis, seguir as medidas sanitárias, cuidar um do outro. Quem me conhece sabe que eu estou falando da quarentena do amor há 30 dias. E talvez mais do que as outras pessoas eu já estava evitando circulação, mas enfim, isso é um outro contexto. E tudo bem, porque vai passar. Mas até passar eu preciso estar bem, porque quando passar, essa reforma vai me trazer mudança. A minha vida vai caminhar numa outra direção e é para isso. Então se permitam fazer a mudança. Acredita nessa mudança sua, que é merecimento.
Então agora eu vou pedir para vocês parar um pouquinho e serenar. Vamos levar o nosso coração em prece. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, porque é o que eu vou fazer nesse momento. E prestem atenção, porque nós vamos orar através de uma canção. Uma canção que tem uma força enorme. Uma canção que pode te conectar com o divino. Uma conexão, uma música que é capaz de te fazer sentir Deus em você. Então se permita nesse momento se dar amor, sentir o amor, ser paz. Acredite, estou aqui. Acredite, estou aqui. Ao teu lado e vou te ouvir. Ao teu lado eu vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Jesus está indo ao teu encontro, consolar o teu coração. Fale-me do teu sofrer. Entrega para Ele a tua Busque dor. a mim, basta querer. Busca Jesus como você Posso nunca fez antes. restaurar a tua vida. Ele vai restaurar a tua vida. Aleluia, 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 Aleluia. aleluia. Homens fracos, creio em mim. Volte a crer. Toda dor há de ter fim. Tudo passa. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Jesus é a luz do mundo. É o amor. Todo pranto há de secar. Todo pranto há de A secar. esperança vai brotar. Esperança, esperança, Sinta esperança. minha presença em tua vida. Sinta a presença de Jesus na sua vida. Aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. Sou Cristo Consolador, Cristo é o Consolador, mensageiro do amor. mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Vai pro teu abrigo, vai. Vai pro colinho do Senhor. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá Não desista. estou. Ele tá Trago a esperança, sou amor. Ele é o amor. Somos o amor. Aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. Eu vou estar encerrando, deixando esse momento com vocês, agradecendo a presença de vocês, que mesmo longe eu pude sentir toda uma energia tão bonita. E nesses tempos tão difíceis, que a gente busque o sutil, o simples, que a gente resgate o nosso melhor e que você tenha, a exemplo de Cristo, caminhos do bem e de luz para seguir. Então eu espero que hoje você pare, que você respire, que você trabalhe com o seu nível de consciência, que você possa acionar o seu nível de consciência, que você receba as tuas emoções como um sinalizador para as mudanças necessárias e que você use a ferramenta da fé todas as vezes que o cansaço te bater, que o desânimo te bater.
Então, o que eu desejo é que o seu domingo seja de muita paz. Que essas palavras de alguma forma possam ter acalentado o teu coração, a tua alma, o teu espírito, e que você possa voltar a sentir o amor incondicionalmente por você, pelas pessoas que você ama e pelo universo. Gratidão a todos. Que Jesus permaneça no sentimento de vocês, na emoção de vocês, no espírito de vocês, e que a gente possa se cuidar muito. E que seja uma semana de paz, apesar do caos, porque a paz é a gente criar condições de paz. Então, gratidão ao Grupo Fraterno, Gotinhas de Luz, pela oportunidade. Um beijo enorme no coração de vocês e fiquem com Deus. Uma semana abençoada para todos.